Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Psicologia em Foco. Hoje o vídeo é especialmente para papais e mamães. Eu vou explicar para você como saber se o seu filho precisa ir ao psicólogo. Vou dizer os sinais que o seu filho apresenta e que são sinais que merecem atenção e que precisam de uma avaliação profissional. Então fique aqui comigo até o final para que você entenda todos esses sinais. Eu sou a Mônica Mariani, psicóloga e neuropsicóloga, sou especialista em terapia cognitivo e comportamental e você está aqui no Psicologia em Foco. Como saber se meu filho precisa de terapia? Essa é uma pergunta muito recorrente entre os pais, porque surgem aquelas dúvidas: será que é normal? Será que é da idade? Será que é por causa do salto do desenvolvimento? Será que é apenas estresse? Como saber se é esperado ou se não é esperado, se é preocupante, se precisa de intervenção? Os pais naturalmente se preocupam com os filhos, então eles precisam saber se o comportamento da criança está normal, dentro do esperado. Vamos então aos sinais. Sinais que indicam que o seu filho precisa de acompanhamento psicológico. O primeiro sinal, que é o mais visível e talvez simples de identificar, são as mudanças de comportamento repentinas. Então imagina uma criança que ela sempre foi quietinha, foi tranquila, foi tímida. E de repente ela começou a ficar irritada, nervosa, falando em excesso, tendo dificuldades para se acalmar, e esse comportamento vem persistindo já há algum tempo. É um sinal de que o seu filho precisa de acompanhamento psicológico. Agora, imagine aquela criança que sempre foi alegre, espontânea, sempre interagiu muito com os amiguinhos, sempre gostou de brincar e de repente ela fica quietinha, começa a se isolar, não tem vontade de brincar, tá sempre amuadinha, quietinha num cantinho, não quer fazer nada, tá totalmente desanimada. É um sinal de que essa criança precisa de uma avaliação psicológica. Então, mudanças repentinas de comportamento, ou seja, o meu filho, ele não costuma ser assim, meu filho não é assim e de repente ele começou a agir assim. Isso é um sinal que indica que a criança precisa de avaliação psicológica porque alguma coisa está incomodando, está afetando a saúde mental dela. Diminuição do rendimento escolar. Então, aquela criança que até um tempo ela tinha um bom rendimento escolar, ia para a escola sempre motivada, não tinha dificuldades de aprendizagem, se concentrava e aí de repente o rendimento dela abaixou, reduziu, ela não está conseguindo se concentrar, ela não está conseguindo prestar atenção, não está conseguindo cumprir com os prazos, as tarefinhas escolares. Isso é um sinal de que algo não está indo bem e cabe uma avaliação psicológica. Alterações no sono e alterações no apetite da criança. Então a criança começa a ter dificuldades para dormir, seja dormir muito ou seja dormir pouco, insônia. Ou ela começa a ter agitação durante o sono, pesadelos, ou ela começa a dormir em excesso, sente sono durante a maior parte do dia, sente fraqueza, sente cansaço. Isso é um indicativo de que é necessário uma avaliação psicológica. E quando a criança começa a apresentar alterações no apetite, né? Aquela criança que comia bem e de repente o apetite dela diminuiu, ela não tá mais com vontade de comer. Ou aquela criança que comia normalmente, comia pouco, e de repente o apetite dela está desregulado, está aumentado. É um sinal de que algo não está funcionando corretamente. Isolamento social ou dificuldade para fazer amigos. A socialização é um comportamento esperado e necessário durante a infância. Então, é esperado que a criança consiga fazer amigos. Mesmo aquela criança que é tímida,
ainda assim ela tem capacidade para socializar. Então, se a criança não está conseguindo de forma alguma socializar, ou se antes ela conseguia fazer amigos e agora ela está se isolando, não quer brincar com ninguém e já está assim há vários dias, é um forte indício de que o seu filho precisa de acompanhamento psicológico. Medos e ansiedade excessiva. Durante a infância é normal, é esperado que a criança tenha medos de algumas coisas. Porém, o excesso não é esperado. Então imagina que o seu filho, de repente, comece a sentir um medo, uma fobia de se separar de você. Aí ele não quer mais ir para a escola, ele não quer se afastar de você por nenhum momento. Então isso é um indicativo de que ele precisa de intervenção psicológica, porque não é esperado fobias e medos nesse nível para uma criança. Regressão de comportamentos. São aquelas crianças que voltam a querer usar a mamadeira, usar a chupeta, que voltam a fazer xixi na cama, que voltam a falar palavras e termos que falavam quando eram mais pequenininhas. Então, a regressão de comportamento é um forte indicativo de que a criança precisa de acompanhamento psicológico. Atrasos no desenvolvimento. Atraso de fala, atraso de interação social, atraso de marcos do desenvolvimento que são esperados para cada idade da criança, são sinais indicativos de que a criança precisa de uma avaliação psicológica. Quanto antes procurar o psicólogo nessas situações, melhor o prognóstico, melhores os resultados. Se você ficou com alguma dúvida sobre esses sintomas ou sobre algo relacionado a esse tema que eu falei aqui, escreva nos comentários e não se esqueça de se inscrever no Psicologia em Foco, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com outros pais para que eles entendam quando procurar um psicólogo para seu filho. Até a próxima!